Então, tipos de manutenção preventiva. A gente tem dois tipos de manutenção preventiva basicamente. São as manutenções preventivas sistemáticas e as manutenções preventivas condicionais. As sistemáticas, aquelas que estão ancoradas no tempo, ou na carga, ou no volume de produção, né? Ou numa quantidade. Então, exemplo, né? Está ancorado no tempo. Pode ser calendário ou orímetro. Qual é a diferença? Calendário, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez no bimestre, uma vez a cada 3 meses, uma vez no trimestre. Eu não tô ancorado no orímetro, estou ancorado no calendário. Né? Isso é meio arbitrário, né? Melhor seria em orímetro. Ancorado em orímetro, trabalhou 1.000 horas, para fazer manutenção preventiva. Trabalhou 500 horas, para fazer manutenção preventiva. Estou ancorado em orímetro. É sistemática por quê? Porque ela acontece sistematicamente, tu pode automatizar isso. Joga dentro lá do computador. Jogou dentro do computador, ele vai emitir as ordens sozinho. E aí que tá a beleza e a maravilha e o segredo do programa de manutenção. Não precisa tu ir lá no Excel, dá-lhe na ordem aqui, sai, imprime, escreve. Não, ele já emite tudo sozinho, ele já mete o plano. E alguns até já calculam até a aderência do plano. Então é sistemático por isso. Por quê? Porque, cara, se tiver chovendo, se tiver sol, se tiver caindo pedra, tem que fazer na data que está ali. Então, se é de a cada de 1.000 em 1.000 horas, é a cada 1.000 em 1.000 horas. Ah, tu quer mudar a frequência? Monta o estudo, né? Estuda por que não tem que ser 1.000 horas. E a gente muda. Né? E isso é um aspecto até negativo da manutenção preventiva. Justamente por ela ter, às vezes, essa arbitrariedade. Então, no momento que eu ancorei, né, num calendário, não uma preventiva sistemática, ou ancorei no tempo ali, pelo orímetro, né, que pode ser também, ou se não, também pode ser, que não é o ideal, né, cara, mas vamos lá, quilometragem, né, rodada, pode ser também, o carro é assim, né, é ancorado na quilometragem. Quando eu falei que não é o ideal, porque eu tô falando de indústria, né? Mas eu ancoro no carro, né? O carro anda 1.000 quilômetros ou 5.000 quilômetros, tem que trocar o óleo, etc. Né? Mas por que tem que trocar o óleo? Porque mesmo que tu não rode. Por que tem que trocar o óleo do carro mesmo que o carro não rode? Aí é 10 mil ou um ano, ou 6 meses. Por quê? Porque o óleo está exposto ao o ar, né? O oxigênio. E o oxigênio acaba danificando o óleo, né? Fazendo ele perder as propriedades. E por isso que tem que substituir. Então por que a gente não faz uma preditiva no óleo, né, do carro? Porque não vale a pena, não compensa. É mais barato trocar o óleo. Então, a gente tem essas manutenções também que elas não são nem através do calendário e não são nem através de orímetro. São ancoradas em alguma outra unidade, como o quilômetro, como a tonelada. Né? A cada 1.000 toneladas tem que lubrificar tal rolamento. Que nem tombadores, né? Ou caminhões fora de estrada. Sei lá, né? A cada tantos dias tu tem que lubrificar o rolamento. Ou a cada tonelada, né, carregada, tu tem que lubrificar alguma parte dele. Tombadores de carga da parte de agroindústria, né, que tombam os caminhões que descarregam. A cada 100 tombamentos, né, que ele controla isso, tem que ir lá lubrificar as articulações dele. Então, é uma coisa sistemática, por quê? Porque ela tende ao automatismo, tende a ser automatizada. E a gente tem a preventiva condicional. O que é preventiva condicional? Ela é aquela manutenção preventiva sob condição. E agora vai ficar claro quando eu passar aqui. Bom, vamos lá. Tipos de manutenção preventiva, né? A gente tem manutenções preventivas, né, como eu falei, a preventiva sistemática e a preventiva condicional. Antes da falha e de forma planejada. Sempre antes da falha, sempre de forma planejada. O que se encaixa aqui na preventiva sistemática? Lubrificação. Quando eu monto um plano de lubrificação, né, essas lubrificações que eu falei, expliquei agora há pouco, né, são tudo manutenções preventivas, tem o caráter de prevenir uma falha, eu estou agindo antes da falha, eu estou conservando a vida útil daquele componente, daquele equipamento. A gente tem aquelas preventivas também de substituição de componentes. Então, a cada X horas tu troca tal peça.
a cada 5.000 horas tem que trocar o filtro de óleo, a cada 10.000 horas tem que trocar o filtro de ar. E o que seria uma condicional disso? A cada 1.000 horas, tu avalia as condições do filtro de ar e substitui o filtro de ar. Aí é baseado na condição do quê? Na condição do filtro de ar. Por que não vale a pena fazer isso no filtro de ar? Simplesmente porque o valor do filtro é menor que o HH do manutentor que vai ali trocar aquele filtro. Então, tem um jogo monetário por trás de todas essas manutenções, a gente vai conversar sobre isso também. O que também se enquadra como manutenção preventiva sistemática? Ajustes e regulagem. A gente monta um plano de frenagem, geralmente isso acontece, né, em portos, né? A gente tem muitos equipamentos que tem muitos freios, né? Freios de freios cônicos ou freios por contato, né, direto, né, de freio a disco. E esses freios têm que ser regulados de tanto em tanto tempo. Então a gente montou um plano, né, de regulagem de freio, que é um ajuste que se faz e é um ajuste preventivo, né, para a gente evitar que o freio venha a falhar, perdendo a sua aderência. Então pode ser também de regulagem de pressão, qualquer uma dessas coisas. Também inspeção comparada, né, de equipamento. Por que a manutenção com inspeção, né, a inspeção comparada de equipamento é diferente da detectiva e é diferente da preditiva? O caráter da preditiva é fazer uma inspeção, né, e identificar problemas sem ter um contato que pare o equipamento. Ou, né, um ensaio ou alguma análise não destrutiva também, quando a gente faz análise de espessura de material ou análise de espessura de correia transportadora, né? Então ela tem esse caráter, né, de não parar o equipamento, né, e não alterar nada na composição daquele equipamento. Já a detectiva, como a gente usa os sentidos, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, eu acho que estão, né? Como a gente usa os sentidos, a gente não para equipamento também. Geralmente a gente vem munido de um checklist e está sempre com visual. É visual, é auditivo, é pelo olfato, né? Se tu estiver fazendo uma inspeção em tubulações que carregam algum gás, esse gás tem um odor, né? Então também não intervém no equipamento. Uma manutenção preventiva comparada de equipamento, né? Que é uma inspeção, um exemplo para vocês: elevador de caçamba, elevador de caneca, transportador vertical. Porque pode fazer uma manutenção preventiva anual, que é abre o elevador, revisa toda a correia dele, revisa todas as canecas, troca o que tem que trocar. Isso é manutenção preventiva. Porque é só abrindo o equipamento que tu vai descobrir o problema dele. Tem uma porcentagem de risco nisso? Tem, né? Claro que tu já tem que ter todo o cadastro do equipamento certinho para te não ter uma surpresa de ter uma peça danificada e tu não ter essa peça, né? Eu acho que esses são esses tipos de equipamentos são os que mais estouram paradas de manutenção. Por quê? Porque tu só vai te deparar com o que é que tu tem que fazer quando tu abre. Exemplos também, claro que dá para te vir inspecionando, mas tem tem alguns equipamentos da indústria de açúcar, de moagem de cana, que é complexo também. Então é só quando acaba a safra que tu abre que tu vai ver. Ele tem que mandar para terceiro, para fazer fora, etc. Isso é manutenção preventiva com intervenção. Por quê? Porque eu considero que todas as inspeções não interferem na máquina. Detectiva, preditiva, não interferem na máquina. Eu digo na operação dela, eu consigo fazer. Por quê? Pensa comigo. O sistema de campanha, o que é uma campanha? Uma campanha é o período produtivo. Rio Grande do Sul, safra do Rio Grande do Sul, né? Vai de abril a outubro, normalmente. Então, de abril a outubro, desce caminhão de tudo quanto é lado, vem para os portos têm que expedir, né? Exportar esse produto. Nesse período, o bicho está pegando. Que já é um pouco diferente da fabricação do adubo. Porque quando tu fabrica o adubo tem que estar pronto para te plantar. Então, quando é que começa o plantio?
né? Se eu não me engano, posso estar errado, se alguém souber me corrige, mas de outubro a janeiro. Então, as paradas de manutenção, se eu não me engano, das fábricas de adubo acontecem no verão. Então tem essa nuance, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu tenho lá um período, né, de safra, sucro eu não consigo me lembrar um nome, né? Estava até lendo sobre isso, esse negócio das canas de açúcar. Tem umas indústrias, umas usinas bem robustas, não conhecia isso. Mas é bem bacana, é bem interessante. Então, se eu tenho esse período de safra, nesse período de safra é o que eu tenho que fazer inspeção. Porque é nesse período de safra que os meus equipamentos estão sendo estressados. Que eu estou trabalhando a pleno. E é ali que ele vai abrir o bico. É nesse período de safra, quando ele está sendo exigido, que ele vai mostrar que ele está com problema. Que vai aparecer as vibrações, que vai aparecer, né, os aumentos de temperatura. E tu vai fazer uma coleta de informação para te chegar na parada e tu fazer as substituições. Show de bola, inspeção tu faz nesse período. Agora, nesse período eu não posso abrir o equipamento. Como é que eu vou abrir o equipamento? Para aí a caldeira que eu vou olhar como é que tá lá a fornalha da caldeira. Sei lá, não vai acontecer, né, cara? Precisa ligar a caldeira, o pau tá torando. E é isso aí, velho. Toca assim. Claro, salvo se não tiver uma manutenção corretiva emergencial, né? Então, quando eu pego um equipamento, e aí a gente vai falar disso nas próximas aulas, né, no decorrer aí que eu vou montando, esse meu equipamento tem que passar a safra. Então, eu tenho que acertar minhas manutenções e meus planos de manutenções que permitam ele passar a safra, permitam ele passar a campanha. O que é a campanha? A campanha pode ser de um ano e meio. Se eu não me engano, tem fábricas essa parte de derivados de petróleo, né, as refinarias, que a campanha dura um ano e meio. Então, teus equipamentos têm que durar, né, a contento um ano e meio. Então, teu plano. Então, agora essas inspeções vão ocorrer quando? Após esse um ano, após esses 8 meses, após esses 6 meses. A gente vai ter que parar os equipamentos. Mas quando? Na entre-safra ou na entre-campanha. Né? Depois que cruzou lá o período produtivo, entra num período de baixa demanda. Nessa baixa demanda, a manutenção entra intervindo nos equipamentos. Perfeito? E o que é a preventiva condicional? Vocês nunca se perguntaram, se eu consigo aproximar isso aqui. Vocês nunca se perguntaram se eu tenho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, né, tem algumas escolas de manutenção aí que dizem a manutenção corretiva é 10%, né? Índice lá, sei lá, benchmark mundial. No Brasil, excelência 20%. E aí tu tem que ter não sei quantos por cento de manutenção preditiva, beleza. Tá, mas manutenção preditiva é uma inspeção. E a execução que deriva da manutenção preditiva é o quê? Estou fazendo essa pergunta porque eu mesmo me fiz essa pergunta. Quando eu fui montar lá, né, tipos de manutenção, né, na empresa que eu faço a gestão, eu tinha lá corretivo emergencial. Tá, quebrou, é corretivo emergencial. Corretivo programado. Né? Bom, eu tenho um grau de programação, não é emergencial, pode esperar, é programado. Beleza. Só que aí, quando eu estava fazendo meu trabalho de gatekeeper, que é fazer a priorização dos trabalhos, aconteceu que vinha solicitações da preditiva. E agora vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando vinha a solicitação da preditiva, dizendo assim, a vibração do motor, né? Não, uma falha aqui. Vibração do motor 12 milímetros por segundo, né? Acima, o normal era 3 ou o normal era 4. Pô, beleza. Aí eu vou abrir uma manutenção para suprir essa solicitação. Mas que tipo de manutenção é essa? Se a preditiva é a inspeção que identificou, e agora é o que? É corretiva programada? Não pode ser corretiva programada, eu não sei o que, não tem nada para corrigir. Não tem nada, falhou. Aumento de temperatura é falha potencial, aumento de vibração é falha potencial, não é falha funcional. E aí que entra a preventiva condicional.
Porque as manutenções que derivam da preditiva, quando a preditiva foi lá e mediu, né, identificou. Aquela intervenção é uma intervenção preventiva, baseada na condição. Captaram a mensagem? Ela não é uma corretiva programada, como alguns dizem. Porque a corretiva é sempre após a falha, não tem falha. Tem uma falha potencial. Uma falha potencial não é a falha a ser corrigida naquele sentido, porque a falha potencial ela é um indicativo de algo que está errado. O que está errado? Não sei. A falha potencial é o efeito. Quando tu pega a vibração é o efeito de algum problema que tem lá dentro daquele equipamento. Ela não é a causa, ela é o efeito. Compreende? Então, a manutenção, a intervenção que deriva das inspeções, das manutenções preditivas, é a preventiva condicional. Então, quando vai montar lá no teu sistema, né, tu monta dessa forma. Porque aí fica correto. Porque senão, tu vai ficar com um monte de corretiva programada que não é. Porque o simples fato de manutenção ela ser corretiva, ela já é uma manutenção pós-falha, não antes da falha. Então, diferentemente da detectiva, né? Detectiva vai lá, detectou que tem um rolinho de uma correia transportadora que está batendo, a falha já ocorreu. Essa falha pode não parar o equipamento, mas já ocorreu. Na detectiva, o cara vai lá e vê uma emenda de uma correia transportadora abrindo, a falha já ocorreu. Não parou o equipamento? Não parou, mas já ocorreu. Quando o cara vai fazer uma detectiva e identifica que tem uma lâmpada queimada, a falha já ocorreu. Então, as manutenções que derivam da inspeção detectiva geralmente são corretivas programadas. As manutenções que derivam da inspeção preditiva são preventivas condicionais. Mas o que eu vou fazer, né? Na aula de hoje eu não vou tratar sobre a preventiva condicional, porque eu vou deixar para tratar dela quando a gente estiver falando na aula de manutenção preditiva. Que na aula de manutenção preditiva vai ser a aula da segunda-feira que vem. E a gente vai falar sobre preventiva condicional. Hoje eu vou me ater à preventiva sistemática, lubrificação, né, e todas essas partes aqui. Legal, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí,